Som. Quero cumprimentar a igreja, todos aqueles que nos honram com a visita. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Queria descrever a alegria de poder retornar a essa casa, de estar junto com os irmãos. É sempre uma honra poder estar aqui e ver a atmosfera desse lugar. A última vez que eu vim, eu disse à igreja: não acostumem com essa atmosfera. Esse lugar é um ambiente de milagres. Os louvores me quebrantaram de uma forma muito especial. Há uma unção especial nessa casa. Há uma presença de Deus nesse lugar. E é sempre maravilhoso estar aqui. Meu pastor, é uma honra receber esse convite. Mas nessa noite eu quero renunciar a esse direito que vocês me deram de pregar. E quero pedir ao Espírito Santo de Deus que pregue no meu lugar. Que não seja a minha voz, mas que seja do Espírito Santo falar ao nosso coração. Por isso eu quero renunciar ao que eu trouxe te emociona, mas não te muda. Mas o que o Espírito Santo tem te muda, te alegra, transforma, salva, cura, ativa, aviva. E o meu pedido é que somente Ele fale conosco, amém? Eu vou trazer um texto para os irmãos de uma família que estava vivendo uma crise. E a gente vai identificar os motivos dessa crise, mas nós vamos ver que Jesus entrou na história e mudou todas as coisas. E quando eu ler o texto, os irmãos vão assustar, vão dizer: mas esse texto é muito pentecostal para um culto de família. Mas eu vou construir a mensagem, não vou sair do tema, e Deus vai falar conosco aqui, amém? Abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer assim: ora, e dentre as mulheres dos filhos dos profetas, clamou Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora acaba de chegar o credor, e ele quer levar os meus filhos, os meus 2 filhos, para serem escravos. E perguntou-lhe Eliseu: que tinha eu de te fazer? Declara para mim o que você tem. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E disse ele: vai, pede emprestado vasilhas, e todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. E depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas essas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheio. Então ela se apartou dele, e depois de fechada a porta sobre si e sobre os seus filhos, estes lhe chegaram as vasilhas e elas enchiam. E cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. E veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a sua dívida, tu e dos seus filhos, e vai viver do resto. Amém? Até aí nós leremos a palavra, que o Espírito Santo possa falar conosco de uma forma especial. Pastor, eu posso descer para ficar pertinho deles aqui? Queridos, Eliseu está vivendo um cumprimento de uma promessa. Quando ele recebe a porção dobrada de Elias, ele recebe uma palavra de Deus, que ele vivenciaria no seu ministério a porção dobrada de tudo que Elias viveu. Então Eliseu está vivenciando isso de uma forma muito especial, porque ele começa a fazer discípulos, ele começa a fazer profetas, e ele vai abrindo escolas de profetas nos lugares, e essas escolas vão crescendo, e elas estão aumentando, porque sobre ele há uma porção dobrada, que tudo aquilo que ele fazia, Deus fazia crescer e prosperar. E a Bíblia vai relatar a respeito de um desses filhos
um desses profetas, discípulos dele, que havia morrido. Como a escola estava muito grande, creio eu, pastor, que a informação não chegava até ele como chega até nós. Por ter muitas escolas, com certeza ele ainda não sabia, porque a mulher daquele profeta foi avisá-lo do que aconteceu. Ela está indo na casa dele, indo até ele, para avisar a ele o que tinha acontecido. A verdade é que havia um problema dentro daquela casa, daquela família. E a gente vai entender o que estava acontecendo. A Bíblia fala que o credor chega na porta e a mulher toma uma decisão de procurar o profeta. E quando ela vai procurar o profeta, ela vai dar a seguinte informação. Presta atenção, ela vai dizer assim: você sabe que o teu servo, a quem temia, servia com fidelidade, morreu? Ela está informando. E ela está dizendo: você sabe que ele era servo. Você sabe que ele era profeta. Você sabe que ele temia. Você sabe que ele era uma bênção. Você sabe que o seu ministério era extraordinário. Você sabe que o seu ministério crescia e ele vivenciava com você milagres e maravilhas. Ao profeta: amém. Só que ela vai dizer assim: mas deixa eu te contar uma coisa. Como profeta, ele foi uma bênção. Como discípulo, ele foi maravilhoso. Como servo de Deus, ele foi extraordinário no seu ministério. Mas na nossa casa, ele foi um péssimo administrador. Porque ele morreu e deixou dívida lá em casa. Ele morreu e a nossa casa está em apuros. Porque o credor está lá na porta para levar os meus filhos. E eu não sei o que fazer, por isso que eu estou vindo aqui. Eu estou querendo dizer que lá em casa tem um problema causado pela má administração dele. Porque aqui na igreja ele era maravilhoso, mas lá em casa ele foi um péssimo marido. Lá em casa ele foi um péssimo administrador. Porque ele deixou a nossa casa ficar exposta ao ponto do credor chegar lá em casa para levar tudo aquilo que a gente tem. Parece que diminuiu, glória, pastor. Eu vou relaxar, irmão, só estou introduzindo. O que essa mensagem quer dizer para nós? O tema dessa conferência da família. A verdade é que às vezes fluímos maravilhosamente bem na presença. Fluímos maravilhosamente nos ministérios que somos confiados, no chamado que Deus tem para a nossa vida. Às vezes nos entregamos por completo, vivenciamos tudo aquilo que Deus nos chamou e de verdade entregamos na confiança, sabendo assim: se eu estou fazendo por Ele, Ele vai fazer por mim. Sim ou não, irmãos? A gente vive essa mentalidade de crer que quando a gente faz para a obra de Deus, a gente descansa saber que Ele vai fazer por nós. Mas a verdade, a vida ela é feita de equilíbrio. E a gente precisa construir na nossa caminhada esse equilíbrio. Porque não adianta eu ser maravilhoso no meu ministério, mas eu ser péssimo dentro da minha casa. Porque nenhum sucesso ministerial vai superabundar um fracasso dentro da minha casa. Eu já vi muitos homens de Deus extraordinários, homens que realmente eu me inspirava neles, mas que foram péssimos pais e os filhos não estão na presença. Que foram um péssimo esposo, que o casamento acabou. Mas na confiança de que a gente olhava no altar, que a gente conhecia a vida dele na igreja e fora da igreja, e via que ele era homem de Deus. Mas o sucesso do seu ministério não justificava o fracasso que ele estava vivendo dentro da casa dele.
Eu preciso pregar isso para você aqui essa noite. Dá uma cutucada nesse irmão que está do seu lado e fala: corra e salve a sua família. O meu maior ministério não está na Igreja Metodista Central, pastor. O meu maior ministério não está cuidando dos homens que cuidam lá da igreja, do trabalho do bairro Marambaia que eu cuido. O meu maior ministério chama Gláucia Garcia Coutinho, Heitor Coutinho e João Pedro Coutinho. Esse é o meu maior ministério. O meu maior compromisso com Deus é levar eles para o céu. Se eu fizer esse ministério fluir e voar, eu tenho certeza que a consequência vai ser a igreja refletindo de milagres e de vitória. Porque se eu não administro a minha casa, eu nunca vou administrar o meu rebanho. Se eu não consigo administrar a minha casa, eu nunca vou conseguir administrar um ministério que eu fui confiado. E eu preciso entender que o equilíbrio, ele precisa existir na minha casa e na minha vida. E a verdade é que ela está contando algo para o profeta. E ele está dizendo: deixa eu dizer uma coisa. Você sabe que o meu marido, seu servo, temia. Você sabe que ele era bom. Você sabe que ele era fiel. Você sabe que ele era cheio de graça, de unção, que viveu experiências extraordinárias com você. Mas e lá em casa? Como é que eu resolvo esse problema? E lá em casa, o que eu vou fazer agora com o estrago que aconteceu? A verdade é que o tema dessa conferência é que se a gente não cuida dos nossos, nós somos pior que aqueles que não conhecem o Senhor, porque nós negamos a fé, não é isso, pastor? Então aquela mulher está fazendo um desabafo com o profeta. Ela está dizendo: eu tenho um problema dentro de casa. E agora, como é que eu faço para resolver? E aqui eu vou aprender algumas coisas com o profeta e com essa família, que a gente vai navegar nessa mensagem para Jesus falar conosco, amém? Preste atenção então. Aí a Bíblia vai me inspirar algumas decisões que essa mulher toma. Primeira delas, a Bíblia vai dizer que um credor chega lá na porta da casa dela. A verdade na lei judaica era: se não tinha dívida, pegava os filhos. Se não tinha como pagar, você era tomado os seus filhos por escravo. Então o que está acontecendo aqui não é o capiroto, irmãos. Não é o diabo, não é nada disso que está acontecendo. Esse credor não é o diabo. Esse credor é uma má administração dentro de casa. É uma má administração que aconteceu e que gerou uma dívida, um problema a ser resolvido. E não é Satanás, não é, porque a gente começa a colocar a culpa no cartão de crédito. É um diabo esse cartão de crédito, mas na verdade é a nossa compulsão que é esse diabo. Então o que acontece? A dívida foi realizada, o problema foi feito, a má administração aconteceu dentro de casa, mas aquela mulher agora precisa resolver. Diga para o seu irmão: quem vai resolver o problema da sua casa é você, meu querido. Fala com ele, fala com carinho. E se ele for o sacerdote, aí você já dá um beliscão nele, fala assim: é contigo mesmo. Então preste atenção. A Bíblia vai dizer que aquela mulher está vivendo um momento difícil, sim ou não? Ela está com o credor na porta, quer levar a única coisa que sobrou para ela, que é os meninos. É a herança do ventre. Ele disse assim: eu não vou deixar levar o que eu tenho de mais precioso. Diga para o seu irmão: você não vai deixar levar o que você tem mais de precioso. Lembra para ele: o que você tem mais de precioso é a sua família. Lembra ele: não é seu carro, não é seu trabalho, é a sua família. É a sua família, é o que você tem mais de precioso. Então, meu pastor, sabe o que está acontecendo? Aquela mulher está dizendo assim: o credor está aqui na porta. Tem um problema que foi gerado.
ele precisa ser resolvido. O que eu vou fazer? Eu vou entregar para ele ou eu vou buscar a solução? É a pergunta que eu quero te fazer. Vai entregar para o credor ou vai buscar uma solução para resolver o problema que está dentro da sua casa? Porque a tendência hoje, sabe o que é? É a gente entregar. Sim ou não, pastor? Eu atendo todo dia no gabinete gente enjoada de dizer assim: eu não aguento mais, é problema daqui, é problema, eu vou largar, não tem jeito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É gente desistindo por nada, é gente entregando a sua casa por nada, só por causa que tem um gênio mais contrário. Eu não tolero me olhar daquele jeito, falar daquele jeito e aquilo. Não, mas é seu casamento, é seus filhos, não pelejo mais, não. Mas aquela mulher está me ensinando uma coisa: eu vou resistir, mas eu não vou entregar. Ô pastor, o Espírito de Deus entre nos nossos corações essa noite, que construa dentro de nós essa resiliência de dizer: eu vou resistir, mas a minha casa ninguém toca. Eu sou fruto de um lar, de um pai que entrava na mesa de jogo na sexta-feira e só saía na segunda de manhã. Que a mãe da minha mãe, as irmãs dela reuniram com ela e disseram: larga desse homem, ele não presta, ele não é exemplo para os seus filhos. E ela bateu no ombro delas e falou assim: obrigado pelo conselho, mas eu tenho uma promessa, eu e a minha casa vamos servir a Deus. Eu posso pregar com autoridade porque eu sou fruto de uma mulher que resistiu, que ao invés de melhorar, piorou. Ele entrou no poker, perdeu fazenda, perdeu carro, ficou pobre, e ela firme de joelho: eu sei que a minha casa ainda vai servir a Deus. Eu sou fruto de uma mulher que colocava os meninos na beira da cama e olhava para o mais velho e diz: ora para o papai, para ele parar de jogar. O do meio ajoelhava, o caçula era de colo, e ela dizia: vamos orar os três juntos agora. Senhor, salva o papai. Dia de madrugada, 10 anos orando, 10, fala para o seu irmão, 10 anos orando. Ele abriu a porta, 3 horas da manhã, ela de joelho chorando. Ele falou: não aguento mais te fazer sofrer, mas eu não aguento também sofrer. Se esse Deus seu é de verdade, manda ele vir falar comigo. Ela abraçou ele e falou: deita e dorme, porque hoje ele fala com você. Ele foi para a cama, irmãos, e ela foi para o joelho. E ela falou: hoje ele não me desafiou, hoje ele desafiou o Senhor dos Exércitos. Mostra para ele que o Senhor é Deus. Ah, gente, 5 horas da manhã, o papai caiu da cama. Quando ele abriu o olho, um resplendor de luz tinha entrado dentro do quarto. Ele não conseguia abrir os olhos, porque era mais forte que o sol do meio-dia, ele conta. E quando ele tentou abrir os olhos, sem entender, ele ouviu uma voz dentro do quarto dizendo assim: eu sou o Deus da sua esposa. Ele começou a gritar: meu amor, corre aqui. Ela correu, ele estava de joelho e falou: seu Deus está aqui no quarto. Ela: então aceita ele como seu salvador, porque ele muda a sua vida hoje. Deus entrou dentro daquela casa, gente. Aquele homem virou pastor de igreja. Lá em Muriaé abriu mais de 20 igrejas. Procura saber quem foi pastor Francisco. Abriu 20 igrejas cristã Maranata lá em Muriaé. Um dia Deus escolheu, levou ele para a glória. O velório estava lotado, a igreja lotada de gente. E era só o microfone para minha mãe falar. Ela só falou assim: tu és fiel. Eu e a minha casa servimos ao Senhor.
Naquela madrugada eu não pedi ele para mim, eu pedi ele para o Senhor. Eu estou te devolvendo ele porque ele é seu. Obrigado, porque o Senhor tirou ele do jogo, restituiu tudo que ele perdeu, ainda deu a ele um ministério e honrou a nossa casa. O mais novo, o do meio, pegou o violão, apoiou em cima do caixão e cantou: Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Eu, caçulinha, 14 anos, pus a mãozinha no peito dele, no caixão, e falei assim: me dá o ministério dele, eu quero ser igual ele. Aí a minha mãe cutucou a irmã e falou assim: olha lá, ele está pedindo para ser igual o pai. Lembra que você falou comigo que ele não era exemplo para os seus filhos? Eu quero dizer para alguém: ainda dá tempo para mudar a rota, ainda dá tempo para mudar de atitude, ainda dá tempo para mudar a sua história, ainda dá tempo para inspirar seus filhos. O que seus filhos vão falar quando você morreu? Eu disse assim para ele: eu quero ser igual ao Senhor. E hoje eu fico com o Heitor, que é o mais velho, 6 aninhos. Ele fala assim comigo: papai, dá um tapa assim igual eu dou quando eu estou pregando, e fala assim: eu vou pregar igual o Senhor. Eu falei: não, você vai pregar melhor, porque o meu pai andou, eu corri, e você vai voar. Amém. Nossos filhos são flecha nas nossas mãos. A Bíblia vai dizer: nós somos o arqueiro, quem aponta onde ele vai somos nós. A direção está na sua mão, papai. A direção está na sua mão, mamãe. É você que vai governar. Eu falo lá em casa com a Glaucia e falo com temor: se Deus quiser me dar filhos bem-sucedidos, amém. Mas se Ele me quiser não me dá, não tem problema. Eu só quero que ele seja crente, servo de Deus. Porque se ele for servo, eu cumpri meu papel como pai. Seus filhos. Ela podia dizer: a dívida está aí, os meninos estão aqui, pode ir embora, resolve isso, eu vou seguir minha vida e vou ver o que vai dar. Se um parente mais próximo me acolhe, se ele me abraça, cuida de mim, porque não foi eu que causei isso. Isso é dívida do meu marido, porque a gente transfere a culpa. O problema é dele, quem resolve é ele, o problema é nosso. Fala com esse casal: o problema é nosso. Ela disse assim: o problema está aí, mas eu vou partir para resolver. Eu estou pregando para a gente aqui, que vai sair dessa igreja aqui hoje nervoso, porque vai sair dizendo: eu vou resolver o que está lá dentro de casa. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pode ir? Vou dar uma afrouxada. Eu vou para cima. A Bíblia vai dizer que ela vira e fala: ó, eu vou lá no profeta, porque eu sei aonde tem solução. Você está aqui porque você sabe que aqui tem solução. Senão você estava lá no seu melhor amigo pedindo conselho. Senão você estava naquele parente que você tem mais intimidade com ele para desabafar dos problemas da sua casa. Você veio para cá porque você sabe que aqui tem solução. Você sabe que aqui tem socorro. Você sabe que aqui o abatido ele é levantado. Você sabe que aqui a família destruída é erguida. Você sabe que aqui o viciado sai liberto. Você sabe que aqui tem milagre. Eu vou lá porque eu sei que tem milagre lá. O meu marido servia. Eu sei como ele chegava em casa. Vou dizer uma coisa, ele deixou uma dívida lá em casa. Porque a mulher, quando pega para desabafar, sai de baixo, né, meu irmão? Lá em casa eu sei como é que é o problema. Não, porque o senhor sabe, o meu marido deixou o credor, está lá na porta, ela está contando e o profeta está falando. Pode falar. Hoje é dia de você desabafar, porque você não está diante de qualquer um.
Você está diante da pessoa do Espírito Santo que está aqui. E ele sabe, antes que saiam as suas palavras, ele conhece, ele quer te ouvir, ele quer que você põe para fora. O profeta não está falando nada e ela está contando. Aí ele faz uma pergunta para ela. E aí? Você veio buscar o quê? O que você quer que eu faça com você? Você está me contando seus problemas? Você está me contando que o problema foi... que eu faço? O que você quer que eu faça na sua vida, na sua história? Eu quero te ouvir. Aí ele faz a segunda pergunta para ela. Declara para mim o que você tem. Aqui mexeu comigo, porque eu vi uma mulher brigando pela família, e eu falei que a gente tem que priorizar a nossa casa. Sim ou não, irmão? Sim. Eu falei que o nosso ministério é a nossa casa. Sim ou não? Sim. Só que o credor foi lá na porta para pegar os filhos, e ela defendeu os filhos. Mas de repente ela fala assim: o que você tem na sua casa? Ela fala assim: eu tenho azeite. Azeite era caro, irmãos. Sim ou não? Naquela época, azeite era caro. Eu estou aprendendo uma coisa com essa mulher. Ela defendeu os filhos, mas defendeu a presença. Ela disse: sem filho o meu ministério não anda, mas sem azeite meu ministério também acaba. Então eu preciso defender a minha casa, mas eu preciso de estar cheia da unção e da presença de Deus. O irmão que antecedeu, o pastor que antecedeu, falando das ofertas, disse assim: se a gente estiver cheio do Espírito Santo, irmão, os problemas desse país acabam. Eu acredito nisso. Eu acredito que um homem cheio do Espírito Santo, ele prospera, ele é generoso, ele é abençoador. Eu acredito nessa história. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquela mulher está me ensinando. Eu defendi meus meninos, mas eu defendi também a presença de Deus dentro da minha casa. Fala para o seu irmão que está do seu lado, seu cônjuge, quem está aí, fala com ele assim: nós vamos defender a nossa casa, mas nós vamos defender o azeite lá na casa também. Nós vamos buscar essa presença, nós vamos transbordar o azeite lá. Se tiver pouco, vai ter multiplicação de graça na sua vida. Aí a Bíblia vai dizer que ele escuta ela. Aí ela fala assim: não, lá em casa eu não tenho nada. Ele: nada? Aí ela: não, tem um pouquinho de azeite lá. Aí então você defendeu os filhos, mas defendeu o azeite? Defendi. Aí ele dá uma palavra para ela: então vai. Seu marido foi, mas você não foi. Está na hora agora de você buscar a sua experiência. É muito bom eu ouvi as experiências que Deus faz na vida do pastor. É maravilhoso quando ele conta. É extraordinário quando ele compartilha as coisas que Deus está fazendo aqui, que ele já me contou. Me edifica demais. Só que só me edifica. Me marca de verdade são as minhas. Porque uma vez eu marcado por uma experiência, eu nunca mais sou o mesmo. Sabe o que o profeta está falando com ela? Seu marido teve, mas você até hoje não teve nenhuma. Está na hora de você começar a viver milagre igual o seu marido viveu. Cutuca seu irmão e fala com ele: nós vamos viver milagre junto. Ninguém vai ficar para trás. Aqui não vai ter jugo desigual. Aqui vai ter mulher cheia de Deus e homem cheio de Deus e filho cheio de Deus. A verdade é que as experiências me edificam da minha esposa. Minha esposa era estéril, gente. Não podia ter filho. Eu nem ligava, falava com ela. Eu era igual Eucana. Eu falava assim: fica tranquila. Eu sou melhor que esses meninos que vêm. Aí ela falava assim: não, eu quero filho. Eu acredito num Deus que vai me dar filho.
Um dia Deus parou o culto lá na igreja central. Um pastor desceu do altar e falou: não sou de fazer isso. Tocou na barriga dela e fala: você acaba de ter um filho. Oh, meu Deus. Ela caiu de joelho, eu caí junto, porque depois que ela chorou, eu chorei com ela. Aí eu falei: opa, o milagre chegou lá em casa. No outro mês, ela grávida. Já estou com um Heitor com 6 anos, e Deus já me presenteou com o João Pedro, que tem 6 meses, e eu já olhei para ele e falei: chega de milagre. Estou com medo de Ana. Ana teve 5 depois de Samuel, né, pastor? Então escuta, gente, a experiência da minha esposa não serve para mim, não serve para me marcar de fato, me serve para me edificar. Mas quando é com a gente é diferente, sim ou não? Quando é com a gente nunca esquece, marca a nossa história. Quando vai perguntar quem é Deus para a gente fala: Deus, vou te falar, eu estava um dia assim, desse jeito, Ele entrou na minha vida, marcou minha história, e hoje eu sou transformado por Ele. Eu profetizo e declaro nessa conferência de família: ninguém vai ficar sem ser marcado por uma experiência com Deus. A palavra para você hoje é: vai, busca, pede, entrega. Chegou a sua vez. É hora de você buscar um milagre para a sua casa. A gente está aqui para isso. Não está nas costas do pastor, não está nas costas do maridão, não está nas costas dessa mulher de oração. Cara de pau, você vira e fala: minha mulher ora para mim. Está na hora de você dobrar seu joelho e falar: quem sustenta essa casa sou eu na oração. Quem vai ver o céu descer sou eu. Quem vai contar os primeiros milagres aqui sou eu. As mulheres estão dando um chocolate nos homens. Conferência da família lá, eu vi uma mulherada de joelho. Eu perguntei para a pastora: cadê os homens? Elas buscando para a família, e os homens apoiados nas costas das mulheres. Está na hora, meu querido e minha querida, da gente viver as nossas experiências. Ao profeta: vai viver seu milagre. Vai. Agora vai você bater na porta dos vizinhos e pegar vasos vazios. Isso aqui mexeu comigo. Sabe por quê? Porque ele falou assim: não vai expor seus filhos não. Vai você. Deus está falando com alguém para dispor sua casa. Você que vai buscar para os seus meninos receber um milagre, para dispor sua família. Você que vai bater na porta, quem vai pedir é você, quem vai pagar preço é você. Era Deus orientando. Aí ela falou: vou. Começou a bater na porta. E agora ele diz assim: vai, pega vasos vazios, e não pega pouco não. Pega quanto você tiver fé para pegar. Se você achar que é 1000, pega 1000. Se você achar que é 1, você pega 1. É Deus falando com alguém. Você vai ter de Deus o quanto que você quiser, porque o quanto você tiver fé é quanto de vaso que vai encher. Se você tiver fé só para essa conferência, você vai sair daqui cheio dela. Mas se você tiver fé para voltar na segunda-feira e encher o vaso e buscar e pedir na terça, na quarta, até 31 de dezembro, e no dia 1º está aqui de novo e dizer: eu não vou parar, porque a orientação para mim é: vai nas ruelas, vai nas ruas, vai no Miraí, vai, porque eu vou fazer milagre através do seu ir. Amém. Amém. Ela foi. Aí ele dá algumas orientações. Quando você pegar os vasos vazios, você vai entrar e você vai fechar a porta. Fala para o seu irmão: fecha a porta, meu irmão. A gente aprendeu, pastor, que a gente é pentecostal. Eu sei que isso é do manto também.
A gente aprendeu que Deus faz milagre só com porta aberta. Mas eu aprendi nesse texto que Deus faz milagre com porta fechada também. Talvez tenha alguém aqui que está vivendo uma história de porta fechada e Deus está falando, eu vou fazer milagre de porta fechada. Só que no contexto aqui eu vou aplicar de outra forma. Ela falou assim, fecha a porta. Entra na intimidade. Porque é na intimidade que eu vou revelar o meu milagre para você. Está na hora da gente voltar a fechar a porta do quarto. É bom demais isso aqui. Eu amo congregar. Se tem um cara que gosta de louvar, de adorar, de culto, sou eu. Mas eu amo também fechar a porta do meu quarto, dobrar meu joelho e falar, só sai daqui quando o Senhor me visitar. De acordar 3 horas da manhã, ver meus filhos dormindo, minha esposa, eu ir lá para minha sala, dobrar meu joelho e falar, vem Espírito Santo, quem precisa sou eu. Teve uma madrugada que eu estava vivendo um problema, mas um problema. Eu estava numa guerra, me deu até paralisia facial. Para ver que o meu olhinho fecha. Por causa desse dia. Eu fui 3 horas da manhã, abri a varanda da minha casa, minha mulher dormindo e eu comecei a chorar. E eu falei, eu prego paz e eu estou angustiado. Eu prego que o Senhor intervém e eu estou perdido. Eu preciso que o Senhor me dê paz, eu preciso de voltar a dormir. Eu vi que naquela madrugada uma brisa soprou mais forte. Eu vi um vento entrando para dentro do meu peito e ele falou assim no meu ouvido, recebe a minha paz. Aí ele disse assim, a minha paz não é igual do mundo. A do mundo, as guerras têm que acabar para vir paz. Eu vou te dar paz no meio da guerra. Pastorão, no outro dia a guerra estava do mesmo jeito, mas eu estava numa paz, eu estava numa tranquilidade para resolver tudo e receber a vitória. Fecha a porta. Vai ter coisa que só vai acontecer na intimidade. É, não é, pastor? Vai ter coisa que o papai do céu vai soprar no seu ouvido só lá dentro do quarto. Só quando você pagar preço de oração. Quando você colocar sua esposa junto com você e falar assim, vamos orar. Vamos buscar de Deus aqui. Vamos juntar a nossa força, a nossa fé. Vamos orar. Chama os meninos, coloca. Olha a direção do profeta. Fecha a porta. Agora o que ele fala? Põe os meninos em volta. O que ele está falando? Envolve a casa toda. Porque eles viram a vergonha, mas eles precisam de ver o milagre. Eles viram a dor, mas eles vão ver a intervenção de Deus na história. Envolva seus meninos, envolva seus filhos, mamãe, envolva seus filhos, papai. Eles vão ser parte deste milagre. Não vai expor eles lá fora, mas aqui dentro, na intimidade, ora. Chama eles, envolve eles. Ela fechou a porta. E Deus está falando para alguém aqui, está na hora de você fechar a porta. Fechar a porta é fechar as brechas. Porque a porta separa 2 ambientes. Aqui está um ambiente, sim ou não, irmãos? Essa porta está me separando do ambiente lá de fora. Ela está fechada. Se eu abrir, eu tenho acesso aos 2. E fala para o seu irmão, e ter acesso aos 2 é perigoso, porque o muro é do diabo. Quem está no muro já decidiu para onde está. Quem está no muro já escolheu, sou do diabo. Fecha a porta, é fechar as brechas. E eu não vou pregar doutrina aqui, porque você sabe que o Espírito Santo já está falando com você agora, o que você precisa fechar. Ele já está falando no seu ouvido o que você precisa fazer. Peça a porta fechar e o milagre acontecer.
envolve os meninos. Aí ela, olha, ele mandou a gente pegar esse pouquinho de azeite. Mamãe, mas tem vaso demais aqui. Mas ele falou, a orientação dele é: usa o que você tem. Fala com esse irmão, você vai ser usado no que você tem. É pouco, mas é seu. E o que é seu, Deus vai fazer crescer. É pouco na sua mão, entrega na mão dele que você vai ver que ele vai multiplicar. Você vai ver fazer crescer. Você vai fazer prosperar. É 5 pão e 2 peixinhos na mão do menino. Joga na minha mão para você ver. Deu graça e começou a multiplicar. Porque a ideia deles que era divisão. E a ideia de Deus é multiplicação. Deus está dizendo, esse pouquinho não vai dividir. Esse pouquinho vai multiplicar. Deus vai multiplicar. Fala para o seu irmão com fé. Deus vai multiplicar a nossa casa. Nas 7 áreas principais da sua vida. Eu vim de Muriaé para profetizar. Vai ter multiplicação. Pega o vaso. Menino, pega o vaso. Mãe, o que tem aí nessa... Pega o vaso, meu filho. Vamos seguir o que Deus falou. Tem mais vasos? Um pegava e o outro colocava a parte. Um pegava, o outro pegava a parte. A casa inteira, pastor. Todo mundo provando do milagre. Imagina, é muito bonito contar agora, depois de pronto. Imagina esses meninos vendo os vasos encher. Menino faz festa com pouca coisa, gente. Imagina vendo milagre. Imagina o que é... Ai, pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo aqui em casa, mãe. E ela dizendo, filho, é o Deus de Israel entrando na nossa casa. Eu vim profetizar que o Deus de Israel vai visitar seu filho, mamãe. O Deus de Israel vai visitar seu pai, vai visitar seu marido, sua mulher. Deus vai visitar sua família. Menino, tem mais vasos? Não tem não. Não? Aí a Bíblia fala assim, o azeite parou. Porque enquanto tinha vaso, tinha azeite jorrando. Enquanto tiver vaso aqui, vai ter azeite jorrando. Enquanto, pastor, eu vou profetizar. Enquanto tiver vaso vazio aqui, vai ter azeite jorrando aqui hoje. Só vai sair daqui se estiver cheio. Só vai sair daqui se estiver renovado. Só vai sair daqui se estiver restaurado. Porque a ordem é: enche os vasos. Eu já estou terminando. Eu quero voltar, o pastor quando olha no relógio assim, eu sei como é que é. Olha só, é aqui que todo mundo se perde. Fala para o seu irmão, o sucesso é mais perigoso que o fracasso. Porque quando a gente recebe um milagre, gente, a gente muitas das vezes não volta para pegar a instrução. Aí a gente se perde. Tem muita gente, pastorão, que recebeu o milagre, mas não buscou a instrução, está sofrendo de novo na mesma área. Recebeu a restauração, mas não voltou no profeta, está sofrendo de novo no mesmo erro que foi curado, que foi abençoado, que foi renovado, que foi próspero. Olha o que ela fez. A casa está lotada de vaso, tá, meus menininhos? Eu vou voltar lá, porque eu não sei o que eu vou fazer com isso tudo agora. Mas o mesmo que me instruiu para encher essa casa é o mesmo que vai me dar a direção para eu manter ela cheia. Você está aqui porque você sabe que um dia não é suficiente. A gente precisa de voltar para as instruções. O pastor está aqui para nos instruir. A igreja está aqui cheia de discípulos para nos instruir. O Espírito Santo está aqui para nos direcionar. O que eu faço quando a minha casa for abençoada? Eu vou embora e vou curtir? Não, eu vou lá para o profeta. Não, pode curtir, pode viver. Viva, pode viver bem. Vai ser feliz. Mas nunca deixe de ir aos pés do profeta.
Aí o profeta deu uma direção para ela. Aconteceu um milagre, você teve sua experiência. Tive, profeta. Agora não é só meu marido. Agora eu também vivo milagre. Oh, glória, aleluia. Estou parafraseando aqui. Aí a Bíblia vai dizer que ele vira para ela e fala assim: agora vai e vende tudo que está lá e vai viver do resto com alegria. Aí eu fiz uma pergunta nesse texto: vou vender para quem? Eu não sou crediarista. Se eu fosse crediarista era só bater na porta. Sim ou não? Crediarista empurra a panela para a gente até que a gente não quer. Eu não sou vendedor da Casa Bahia. Eu não tenho, nunca vendi, não tenho experiência nenhuma. Eu vou vender isso para quem? Eu sou mulher. Sim ou não, gente? É só prestar atenção na instrução do profeta. Sabe quem que eram os clientes? Pergunta para o seu irmão: quem que eram os clientes dela? Eram os vizinhos que ela pegou o vaso. Ela ia devolver o vaso. Eu vim devolver seu vaso, mas ele está cheio de azeite. Você aceita comprar? Porque eu não tenho onde pôr. Quanto você quer? Quero tanto, toma. Vim devolver seu vaso. Você quer comprar? Só tem ele cheio. Tá jóia, eu só quero um pouquinho só. Então esse pouquinho aqui, eu vou te comprar esse vaso e vou derramar ele no outro, porque ali ia viver do resto, porque ia sobrar muito. Deus deu o milagre, Deus deu o cliente, Deus deu a estratégia, Deus deu a manutenção. Deus disse: eu vou sustentar até o fim. Eu vim liberar uma palavra aqui, meu pastor. O milagre que Deus vai fazer na sua casa não vai durar nessa conferência. Deus vai te dar instrução suficiente para você viver bem, com essa graça, com esse azeite, com a direção dele. Não vai ser só um final de semana abençoado. Não vai ser só um final de semana de carregar, de encher o vaso. Não, você vai viver milagre hoje até 31 de dezembro. Minha filha, você já sofreu muito, você já passou muita vergonha, mas agora é hora da sua família desfrutar de milagre. É hora de você contar que Deus entrou na sua história e mudou o rumo dos seus filhos e da sua vida. Eu vim profetizar: Deus vai mudar o rumo de muita família aqui hoje. O que eu tenho para você é vida com abundância. Eu pago a sua dívida, mas eu estou te dando dignidade para viver feliz o resto da vida. Sabe o que eu lembrei desse texto? De Jó. Sofreu pra caramba, perdeu filho, bens, rapou caco em telha, mas Deus falou assim: e no fim da vida Jó foi restituído, sim, mas ele restituiu também os anos. Ele dobrou os anos. Ele diz assim: eu vou dobrar, porque o que você sofreu não compara com o que você vai viver com minha presença. Eu vim declarar isso para alguém aqui que já sofreu muito, e quando você vai conversar, você fala: você não sabe o quanto que eu já sofri. Mas eu vim dizer: enxuga a lágrima, põe um sorriso no rosto. Está chegando um tempo de você viver com abundância de milagre. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de prosperidade, de ser feliz com o que tem, de ser próspero com a casa que você tem, de ser próspero com a família que você tem, de ser próspero com os filhos que você tem, de ser feliz com o que Deus te deu, de te dar dignidade, de você olhar e dizer: obrigado, Jesus, porque o que eu tenho, eu sou suficiente. Por que é suficiente? Porque o Senhor me traz essa suficiência. Eu não preciso de um ministério explodido para ser suficiente. Eu não preciso de uma casa linda para ser suficiente. Eu não preciso de uma fazenda para ser suficiente. Eu posso ter isso tudo, mas o que me faz ser suficiente é Jesus na minha vida. Vai ser feliz. E agora
você sabe onde tem, você sabe como fazer, mas você sabe manter. Que Deus nos abençoe. Aplauda o nome do Senhor.